A paz do Senhor, mais uma vez, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Gente, não sei o que está acontecendo, que o pastor não está conseguindo entrar. Tá difícil. É por isso que eu saí. E eu saí e voltei de novo. Né? Pra ver se agora vai. Quer dizer, eu espero que vai, né? Porque não sei o que está acontecendo. Não sei, hoje está difícil. A palavra de Deus fala assim: eu porém clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e Ele ouve a minha voz. Oh, glória! Para mais que nós estamos aflitos, angustiados, desesperados, quando nós clamamos, pode ter a certeza que Deus vai fazer, vai responder, vai ao nosso encontro. E eu creio que nessa tarde não é diferente. E agora eu estou esperando para ver se o pastor Gilson vai entrar, porque não estava dando certo, gente. Por isso que eu entrei de novo. E ele fala assim: Deus que reina desde a eternidade me ouvirá. Oh, glória a Deus. E pois jamais mudam sua conduta. Oh, glória a Deus. Deus jamais muda de posição. Deus jamais falha. Quando Ele fala, Franciele, a paz do Senhor. Quando Ele fala, quando Ele promete, Ele vai cumprir. Se Ele falou, pode descansar. Então, continua clamando. Resposta não chegou ainda? Continua clamando. Você não... Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Agora vai, né? Oh, glória a Deus. Adicionando. Eu acabei de mandar convite, pastor. Agora o senhor está no WhatsApp? Aceita, adicionando, mas não sei por que não está indo. Ô, pastor Gilson, o que está acontecendo que não vai? Está mostrando, adicionando. E eu já aceitei convite, não sei por que não está indo. Oh, glória. Adicionando. Agora parece que está aparecendo no celular. Isso. Oh, glória. Aleluia. Tava difícil. Meu Deus, que luta. Chega a câmera mais um pouquinho, porque quase a cara não está aparecendo. Oh, glória. Que luta, porque vitória é grande, né, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que alguma coisa deve ter acontecido, ou aí ou aqui, mas Eu felizmente não já sei, estamos aqui. pastor. Eu fico insistindo, eu tinha que desfazer a live. Já tinha bastante gente que tinha entrado, né? Bastante pessoas, já tinha uns 4 pessoas de Estados Unidos, além do meu país. Mas eu pedi perdão para eles, falei que eu tinha que sair para ver se... E até eu liguei para o senhor no WhatsApp para falar se tem alguma coisa acontecendo, a gente fica preocupado, né? Eu falei, meu Deus do céu, quando acontece assim, a gente fica naquele desespero, mas Deus está no controle de tudo. Porque sempre a gente já ora apresentando e Deus já sabe que é o momento de falar dele, né? Que Pois Deus não. já abençoe a sua vida, porque o Senhor teve tirar esse tempo,
né? Que eu sei que não é. Todo mundo tem compromisso, tem responsabilidade, está sempre na correria, ocupado. Mas quando nós tiramos esse tempinho para falar com o nosso Deus, ou para falar do amor dele, ou dar um testemunho, trazer uma mensagem de conforto, de ânimo, e eu creio que Deus vai retribuir, recompensar esse tempo, não é perdido, é um tempo edificante até para nós e para a pessoa que está escutando. E é um privilégio grande, porque o pastor Beto que tem me indicado o senhor, como o senhor é uma bênção, mas glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida e fica na dispensação. Vamos começar já com oração para tirar todo o empecilho e impedimento. Que Deus venha tomar controle, ele já está no controle para continuar. E para vir falar, para permitir que essa palavra tenha um destino certo, porque a palavra de Deus fala que não volta vazia. Então, se ele não volta vazia, ele tem destino, endereço certo, né? É verdade, é verdade. Vamos, então, acompanhar a oração, não é isso? A irmã vai Isso. orar. Pode começar a orar. Ok. Ó Deus, nós colocamos as nossas vidas, os nossos recursos, as nossas habilidades em tuas mãos, para que o Senhor possa usar da maneira que melhor lhe aprouver. Ó Deus, nós pedimos por cada pessoa que será alcançada por esta transmissão, por cada pessoa que de alguma maneira vai receber esta mensagem. Que seja a tua mensagem, que seja a tua palavra para mudança e transformação de vidas. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, Então, deixa eu falar para o senhor antes de começar, como o senhor não me conhece, sim, mas já acho que o pastor Beto já fala alguma coisa, que eu sou de Cabo Verde, ele fica no continente da África, e eu estou aqui no Brasil, nesse momento, no interior de São Paulo, uma cidade que chama Itapetininga. Eu casei, na dezembro vai completar 7 anos que eu estou aqui. Eu tenho um menino, que é promessa que Deus tem falado que ia colocar no meu ventre para mostrar que ele é comigo. Agora esse menino já está com 2 anos e 3 meses. E estamos já aqui, eu sou representante lá do meu pastor, a minha pastora Ana, que faz parte lá desse missão, que é a Associação AME. E a Associação AME fala assim, que é de mulheres evangélicas de Cabo Verde. É uma associação de mulheres evangélicas de Cabo Verde. E a minha pastora, ela é a presidente desse missão. E eu estou aqui como representante, aqui eu congrego na Igreja Madureira, a Assembleia de Deus Madureira, na pastor Dilce na sede, né? E nós estamos aqui fazendo a obra e transmitindo a boas novas e confortando o coração daqueles que precisam, né? Mas fica à vontade. então, antes de qualquer coisa, quero dizer que é para nós ter a irmã aqui no Brasil compartilhando da sua experiência, compartilhando daquilo que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua família, é uma bênção para o nosso país. E eu agradeço Aleluia. a Deus porque a irmã escolheu estar aqui no Brasil, morando aqui, e não sei se definitivamente ou se tem planos de voltar a Cabo Verde, mas Ó, tanto aqui ou lá que Deus possa usar a irmã. quase 11 anos atrás, Deus usou um missionário daqui. Eu estava lá na minha igreja, lá no meu país, falando que Deus falou que eu ia casar, ele ia trazer eu para o Brasil. E tudo cumpriu, tanto minha criança, meu casamento, o meu marido é presbítero. Então, é promessa. Foi tudo, né? É Como Deus, preparação de Deus. É um plano, um sonho que não tinha nem imaginado, porque as minhas famílias, a maioria parte está nos Estados Unidos. Então, quando a gente tem uma família num país, num estado, a mentalidade da gente é chegar mais perto.
Agora, no Brasil não tem família, não tem, né? Agora eu formei a minha família, porque, né, o meu marido e o meu filho, mas para falar, não tinha essa intenção. É Deus que falou, ele cumpriu, então se ele está no controle, amém. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável, não é? Glória a Deus, aleluia. Amém. Eu vou pegar então essa sua primeira palavra, irmã Anarina. Glória a Deus. A irmã não teve medo e foi corajosa em fazer mudanças na sua vida. Cumprindo a palavra de Deus na sua vida, a irmã não teve medo e fez mudanças que talvez nunca tenha pensado, mas fez. E sabe que quando a gente obedece a Deus e muda, Deus nos completa, Deus nos abençoa, Deus nos acompanha e nós não nos sentimos desamparados. Então, a partir desse testemunho da irmã, eu quero trazer a palavra, conforme havia combinado, né, de trazer uma mensagem cujo tema seria Nunca é tarde para mudar. Aleluia. Eu quero compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo de Glória que a Deus. hoje, exatamente hoje, esse dia que nós estamos vivendo é o dia da mudança na sua vida, você que está nos ouvindo agora. E eu quero lembrar de uma parábola da palavra de Deus, aquela parábola que Jesus conta do rapaz que havia se perdido, daquele moço que havia abandonado a casa dos seus pais, seduzido, com aquela vontade de conhecer as coisas do mundo. A parábola conhecida como parábola do filho pródigo, daquele rapaz que resolve pegar o que era seu e ir viver a vida no mundo. Mas aquele rapaz, chega um momento da vida dele em que ele percebe que tinha feito uma escolha muito ruim. Ele fez uma escolha completamente fora do juízo. Ele agiu como um louco. Ele fez a maior besteira que ele podia fazer na vida. Ele simplesmente jogou fora a casa do pai, o nome que ele tinha, jogou fora as amizades que ele tinha no lugar onde ele vivia, a companhia dos seus amigos e disse: eu vou para uma outra terra, eu vou viver como eu quero, eu vou viver do jeito que me dá na cabeça. E há muita gente que parece que é diferente desse rapaz, mas não, na verdade estão fazendo coisas parecidas, estão escolhendo na vida caminhos que são completamente sem levar em conta a sabedoria. São caminhos de morte, são caminhos que levam a pessoa para a destruição da sua própria vida, destruição de todos os seus relacionamentos, destruição até mesmo do seu nome. Aquele rapaz da parábola, ele simplesmente recusou permanecer na casa do pai. Sabe o que isso significa? Ele abriu mão até do seu nome, porque quando alguém permanece na casa do pai, ele quer dizer que ele está dando continuidade à família. Se ele dá continuidade à família, ele preserva o nome da sua família. Então, tem muita gente que nos dias atuais estão agindo da mesma maneira, seja por uma questão de ambição, seja por questão de vaidade, seja por questão de curiosidade, não importa. Há muita gente que simplesmente está deixando a vida que tinha para tentar descobrir uma vida nova. Falo isso para pessoas que estão na igreja, alguns moços, algumas moças, alguns rapazes, algumas moças que cresceram no Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, que chegam na determinada idade e começam a pensar: não, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer a vida lá fora, eu quero experimentar as coisas que o mundo tem. E sabe o que acontece? Abandonam a casa do pai, a casa que viviam. Mas mesmo para aqueles que não estão, que não cresceram no Evangelho, que não estão na igreja, há também aquelas pessoas que simplesmente querem viver a vida. E tanto uma quanto outra chega um determinado momento em que percebem a escolha que fizeram, percebem que escolheram mal, percebem que desprezaram tudo de bom que tinham.
E aqui é que está a questão central, a questão mais importante dessa minha palavra para as pessoas que estão nos ouvindo. O Glória a que eu Deus. faço na hora que eu percebo que eu fiz uma grande besteira na vida? O que eu faço na hora que eu me dou conta de que eu joguei fora o meu nome, eu joguei fora as minhas boas amizades, eu joguei Aleluia. fora o carinho, o amor do meu pai, da minha mãe, eu joguei fora a vida que eu tinha e me encontro agora como aquele rapaz da parábola, me encontro agora habitando num lugar ao lado dos porcos, ou em outras palavras, habitando num chiqueiro. Tem gente que chega nesse ponto da vida e aí a pergunta é: o que eu faço agora? Algumas pessoas escolhem continuar no chiqueiro. Algumas pessoas escolhem continuar na vida que conseguiram, através das suas escolhas, uma vida destruída. Tem gente que não tem coragem para mudar. Tem gente que não aceita nem a ideia de que eles agiram como loucos. Eles são tão orgulhosos de si, são tão vaidosos que preferem continuar na companhia dos porcos do que admitir que erraram, admitir que está na hora de mudar, admitir que está na hora de voltar para a casa do Pai, admitir que está na hora de pedir perdão, admitir que está na hora de encontrar um novo caminho. E a minha palavra, então, Aleluia. é para você que nesse momento Glória a está Deus. pensando: o que eu faço da minha vida? O que eu vou fazer agora? Já fiz muita besteira. Eu trabalho, o escritório do ministério que eu dirijo fica no centro da cidade do Rio de Janeiro. E quando eu deixo o meu carro no estacionamento e vou caminhando até o escritório, eu passo por várias pessoas que estão jogadas na rua. Algumas pessoas porque estão alcoolizadas, outras porque estão dominadas pelo crack, outras porque estão numa mistura de tudo isso e são pessoas que poderiam estar na casa dos seus pais. São pessoas que poderiam estar na casa da sua esposa, dos seus filhos, poderiam estar em outro lugar, mas escolheram na vida um caminho de destruição. A minha pergunta para você é: onde você está agora? Onde Aleluia. você está nesse momento? Talvez você até nem esteja jogado numa calçada. Talvez você esteja como eu, num escritório, mas você sabe que por dentro a sua vida está totalmente destruída. A sua vida está Aleluia. totalmente comprometida com as escolhas que você fez, com as decisões que você tomou. Decisões muitas vezes impensadas, decisões muitas vezes geradas simplesmente por uma ambição, por uma vaidade. Mas entenda, não importa onde você está agora, importa o que você vai fazer a partir da consciência de que você escolheu errado. A palavra Aleluia. de Deus nos diz que aquele rapaz tomou consciência. A Bíblia diz assim: e caindo em si, quando ele teve a consciência do que estava acontecendo, quando ele percebeu a condição que ele estava, ele tomou uma decisão. Ele disse: eu vou me levantar, eu vou voltar à casa do meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou dizer: pai, me aceita como um de seus empregados. Oh, glória. Então, está na hora de você que está me ouvindo entender que é hora da mudança. É hora de tomar uma decisão. É hora de se levantar. É hora de dizer para você mesmo: eu não vou continuar deitado, jogado, entregue à Aleluia. destruição da minha vida. Eu quero voltar, eu vou voltar. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor nosso Deus, ele está pronto para nos ouvir quando nós nos voltamos para ele.
A palavra de Deus diz: buscai-me e achareis. Então, sabe o que a palavra de Deus está dizendo para você? Para você que Aleluia. está com medo de tomar uma decisão? A palavra de Deus está dizendo assim: você não está sozinho na sua luta. Se você me buscar, se você decidir me buscar, eu estou pronto para ouvi-lo. Eu estou Glória a pronto para Deus. Aleluia. estender a minha mão. Eu estou pronto para ajudá-lo a levantar-se. Aleluia. Um dos episódios mais interessantes que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, é quando Jesus está caminhando sobre as águas, indo em direção aos discípulos que estavam num barco no meio de uma tempestade. E naquele momento em que Jesus estava caminhando sobre as águas para ir ao encontro dos discípulos, Pedro, que estava no barco, perguntou: é o Senhor? E Jesus confirmou: sim, sou eu. Ele disse: então, se é o Senhor, deixe-me ir ao seu encontro. Oh, E Jesus glória. disse: venha, ande sobre as águas e venha até a mim. E Pedro foi e começou a andar sobre as águas, mas Pedro sentiu o vento. E quando ele sentiu o vento, ele começou a afundar. E sabe o que Jesus fez? Jesus estendeu a mão e segurou a mão de Pedro e o levou até o barco para juntos estar em segurança. Sabe o que esse episódio da vida de Jesus, que a Bíblia registra, está dizendo para mim, está dizendo para você? Que no momento em que você voltar-se para Jesus e gritar como Pedro gritou: Senhor, salva-me! Oh, glória. Jesus abrirá os seus braços, estenderá sua mão e será capaz de segurá-lo, ajudá-lo a levantar-se. Você está caído, você está destruído, você está precisando de socorro? Jesus está com os braços abertos e as mãos Aleluia. estendidas para ajudá-lo a levantar-se. E quando ele te ajuda a levantar, ele te leva até o barco, ele te leva à segurança, ele faz com que você possa andar com segurança outra vez. Aquele rapaz da parábola, voltando à parábola que Jesus contou, aquele rapaz da parábola voltou para a casa do pai. Aquele Aleluia. rapaz foi recebido de braços abertos pelo pai, foi colocado de volta à sua condição de filho e foi feita uma grande festa para celebrar a sua volta. Aleluia. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para você? Se você tiver a coragem de mudar, se você tiver a disposição de levantar-se, se você clamar, Senhor, salva-me, Jesus estenderá sua mão, Aleluia. Jesus o levantará, Jesus o levará para o caminho de segurança, o receberá como filho e mais, haverá festa no céu para Aleluia. comemorar o seu regresso, a sua volta para casa. Aleluia. Sabe? Tem gente que fica pensando: amanhã, se o dia estiver melhor, eu volto. Se as condições estiverem melhor, eu volto. Se meu pai mandar uma mensagem, se alguma coisa acontecer, eu volto. Não espere, não espere o dia ideal. Glória a Deus. A Aleluia. hora certa é agora. O momento certo é hoje. O dia certo é hoje. Então, nunca é tarde para mudar. Não importa o que você tenha feito até agora. Não importa onde você esteja. Não importa que você esteja caído no meio de uma sarjeta, ou num escritório de luxo, ou numa posição de alta relevância, mas se você está destruído por dentro, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode. Hoje, portanto, seja o dia de levantar-se. Agora é a hora de você voltar-se para Deus. Que Deus possa, Aleluia. então, abençoar a sua vida e levantá-lo onde quer que você esteja. Hoje é o dia da mudança. Não espere mais. Amém. Aleluia. Oh, glória. Que palavra abençoada. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para tomar decisão. Que palavra. Oh, aleluia. Até eu, essa palavra falou comigo. Porque às vezes a gente está numa situação complicada,
difícil, até impossível de resolver. Nós fica perguntando, o que nós temos que fazer? Oh, glória. Pastor, o Senhor trouxe uma reflexão para mim e para todas as pessoas que estão assistindo, eu creio. Ô, Fatinha, que Deus te abençoe, Analina. Então, uma coisa que o Senhor falou tudo. Nunca é tarde. E hoje é mais um recomeço, mais uma oportunidade, mais um privilégio, mais uma tarde que Deus está nos concedendo. Porque mais tarde ou à noite, nós não sabemos como vai ser nossa vida, né, pastor? Mas hoje ele tem dado essa oportunidade para nós refletir e para mostrar que ele não mudou de posição, ele não falhou para nada, ele está no mesmo lugar. É só nós buscar a face dele, né, pastor? É isso mesmo. Eu queria, só para concluir. Não, fica à vontade, pode deixar, fica à vontade, ainda tem mais 30 minutos, pode ficar à vontade. Então, tem uma história que eu ouvi ontem, um testemunho que eu ouvi ontem que eu quero compartilhar com a irmã. Fica à vontade. Estavam duas pessoas conversando sobre a palavra de Deus. E atrás, caminhando perto, vinha uma pessoa completamente alcoolizada. Uma pessoa que sempre viveu dominada pelo álcool. E as duas pessoas que estavam conversando estavam falando justamente sobre o poder de Deus para consertar a vida de quem estivesse disposto a aceitar a direção de Deus. E aquela pessoa que não estava na conversa, mas ouviu a conversa, recebeu aquela palavra como sendo para ela, chegou em casa e disse para a esposa: hoje eu vou entregar a minha vida a Jesus. Pediu à esposa para arrumar-se, para arrumar os filhos, para irem à igreja, e ele foi para a igreja e entregou a sua vida a Jesus, a sua esposa também, e aquela família foi transformada. Então, não espere que aconteça um milagre para você mudar. Mude agora, aceite a Jesus agora, volte para Deus agora, porque hoje é o dia da mudança. Oh, glória. Que palavra. Nós sabemos que quem muda é só Jesus, só Deus na nossa vida. Nós não temos capacidade, né, pastor? Nós somos tão pequenininhos, mas às vezes nós reduzimos mais pequenininho que nós somos. Porque às vezes o inimigo vê na nossa mente que nós somos incapazes, que nós somos inúteis, que nós somos inválidos, que nós não temos valor nenhum. E nós sabemos que Deus deu o único filho derramado o sangue dele para nos dar vida com abundância. Ele nos resgatou das trevas, da trapo-mundice, de escravidão, de escuridão, de beco sem saída. Às vezes nós estamos... Amém. O Senhor falou uma palavra que eu fico me refletindo. Que a gente tem que tomar uma decisão, uma escolha, uma atitude. Porque Deus não vai cair do céu para vir fazer por nós. Porque Ele sabe de nossa capacidade, mesmo reduzido, mesmo limitado, mas tem algo que é para nós fazer. Se hoje tem alguma decisão que nós temos que tomar, toma hoje. Não deixa para amanhã. E hoje eu trouxe esse tema. Nunca é tarde para começar, ou para conseguir, ou para decidir, ou para fazer. Oh, glória a Deus. É o que diz a palavra de Deus, né? Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Oh, glória. Aleluia. Uma palavra muito eficaz. Porque a gente sabe que nós sozinhos nós não conseguimos. Mas se nós fazemos aquele que nós temos que fazer, ele vai tomar posição naquele que está difícil, aquele causa que está complicado. Porque nós sabemos que nesse mundo não é fácil. Tem uma pessoa que entrou em contato comigo, ele não é lá dos Estados Unidos, para me ajudar na oração, porque ela estava com um problema que não consegue resolver. Eu falei, eu também não consigo, mas eu creio que através de minha oração, e uma coisa eu posso falar para você, você tem que confiar, acreditar,
que Deus está no controle e Ele tem poder de resolver a sua causa. Mas só de você pensar que vai dar certo, que você vai conseguir, que você é capaz e você vai alcançar o que você está almejando no seu coração, já é um bom início. Como o senhor falou na palavra daquele jovem, né, que o senhor estava pregando, e tem várias pessoas que não ouviu muita coisa porque acabaram de chegar, né? Mas o senhor Mas, trouxe uma. Pode falar. não, o que eu queria dizer, acrescentando, né, é Glória a que Deus. a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela mesma faz a obra que a gente às vezes nem sequer imagina, né? Aleluia. Se eu tiver um tempinho, eu vou mencionar um outro fato que é nesse Mas mesmo fica à vontade, ainda tem caminho. mais 20 minutos. Eu vou contar então uma história que é muito edificante de um diácono, já até faleceu já, idoso, né? Faleceu já naturalmente com uma certa idade, e ele converteu-se da seguinte maneira. A irmã está ouvindo bem? Tá, tá. Está dando para Fica à ouvir vontade. bem? Então, aqui no Rio de Janeiro tem um lugar chamado a Central do Brasil, que é onde os trens saem em várias direções, os trens urbanos, né? Saem para vários pontos da cidade. E então esse lugar da Central é um lugar assim que aglomera muita gente. Sempre foi um lugar de muito movimento, porque as pessoas que chegam dos municípios vizinhos chegam todos nesse lugar, na Central do Brasil. E lá, nesse lugar, algumas igrejas montam pontos de pregação. Pessoas vão e pregam o evangelho para as pessoas que estão passando. E teve um dia que um rapaz ele foi escalado para ser o pregador do culto do ponto de pregação na Central do Brasil, mas ele era novato no evangelho, não tinha muita prática, então ele ficou muito, mas muito nervoso na hora da mensagem. Mas ele não sabia que entre as pessoas que estavam passando ali, estava passando um senhor que estava, naquele momento, indo para a casa do patrão com a intenção de matar o seu patrão. Aquele patrão que esse senhor tinha era um homem muito duro, muito grosso, muito ruim mesmo. Então, esse senhor que estava passando pela Central do Brasil estava indo para aquele lugar com a intenção de encontrar o patrão para matá-lo. Aquele pregador que não tinha muita experiência, na hora que foi pregar, ele ficou muito nervoso, muito nervoso. Então ele começou a pregar e ele citava um dos mandamentos, ele dizia: "Não matarás". Aleluia. E ele falava só esse versículo, ele não conseguia falar mais nada. Ele repetia: "Não matarás". E não matarás. Ele falou isso umas 10 vezes e aí a pessoa que estava coordenando lá o culto percebeu que aquele pregador não ia conseguir pregar, agradeceu, pediu para ele sair e pregou lá a mensagem no sentido normal que a gente prega. Só que aquele moço que estava passando, indo em direção à casa do patrão para matá-lo, ouviu só essa frase: Ô, "Não glória. matarás". E essa frase tocou no coração e ele se converteu, desistiu Aleluia. de matar o seu patrão, procurou o evangelho, foi para a Igreja Batista, na Igreja Aleluia. Batista entregou a sua vida, passou a viver ali com os irmãos, e aí veio a se tornar um diácono operoso da igreja. Ele ouviu apenas uma palavra: "Não matarás", e aquela palavra mudou a vida dele. Então a palavra de Deus é poderosa. Se você hoje está ouvindo a palavra de Deus, dê atenção, porque Deus quer mudar a sua vida. Aleluia. Já aconteceu várias vezes comigo, pastor. Várias vezes. Até de madrugada. Sempre quando eu oro. Tem dia que eu tô tão cansada que eu oro um pouquinho, que eu falo que eu oro para as pessoas. Aí eu deitei.
Virei na cama, não conseguia dormir. Vai no embalo desse testemunho que o senhor acabou de contar. E aí eu vi nome na cabeça da pessoa, fulano de tal. Levanta e ora. Eu falei, não, vai. Aí eu entro na contato da pessoa. E aí a pessoa fala, não, é Deus mesmo, porque eu estava pedindo ajuda, eu estava sentindo mal, não estou bem. Já aconteceu várias vezes que Deus É, já usou eu para orar para a pessoa e a pessoa dá testemunha que estava angustiado, o outro estava no hospital, enfermo. E tem pessoa que já tinha muito tempo que não conseguia engravidar. Depois que eu fiz oração, claro que tudo honra e glória para Deus, né? Eu sou apenas um vaso, um canal de bênção, sim. e toda honra é dele. E aí a pessoa vem falar, Nilson, você fez oração, colocou a mão na ventre, o médico falou que não sabe o que aconteceu, que Deus fez um grande milagre, que Mas Deus nós fez um sabemos, grande né? Nós operação. sabemos o que aconteceu. O médico não É sabe, mas nós sabemos. isso, a médico falou que a criança, esses dias atrás, de uma moça que a criança não ia sobreviver, que tinha que tirar para escolher ou ela ou a criança, né? O que aconteceu? Agora está com criança na mão, correndo em todo lugar. E falando, como que é possível? E o médico pergunta, como que é possível? Ó, quando o senhor falou que naquela hora a pessoa fica falando só essa palavra, não matarás, é porque Deus queria que falasse só esse, porque ele tem. Por isso que eu falo para o pastor. Tem endereço certo quando o senhor está trazendo uma mensagem, a gente fala. Eu não sei se acontece, mas eu creio que o senhor é experiente na área espiritual. Às vezes tem palavra, porque eu lembro, as pessoas pedem para eu levar a mensagem na igreja e eu dirigir e trabalhar na igreja. Mas às vezes a gente já organiza, já fez aquele embolso, tudo. E aí fala, eu vou pregar nesse tema aí. Quando chega em cima do púlpito, Deus muda todas. Olha, tudo o seu estudo que você estudou durante a semana, às vezes até 15 dias, elaborar de tudo. Deus fala, olha, prega nesse aí. Aí eu fico É, sem entender. Por que é isso? Mas quem que está no controle? Quem manda? É o Espírito Santo. Deus usou é esse espírito. irmão, ele falou que não conseguia falar, que ficou nervoso. Mas a palavra, ó, eu lembrava uma vez, eu vi uma moça, assim, na visão. Eu falei, acho que eu tô louca, não pode ser, porque é a mulher que dirigia a circulação, mulher bem cheia de unção, sabe? Deus falou para mim que essa pessoa ia desviar, que ia entrar na droga. Que já estava, eu vi, ficou olhando ela com, assim, nudez e tudo, tudo com aquele fumo saindo pela boca, bastante, numas lugares, assim, escurecido, pessoa dando risada, com bebedeira. Eu falei, não, acho que é coisa da minha cabeça. E essa pessoa aí tá bem firme. Aí na minha cabeça, eu falei, tá dirigindo a mocidade, muito espiritual, né? Aparentemente, que a gente às vezes vê uma coisa, mas quando Deus dá a visão, a gente vê que não é. É só E Deus que aí, vê o coração. isso, eu entrei no início que eu chegava aqui no Brasil. O meu marido me levava a várias igrejas para ver qual que eu queria ficar de vez, né? As pessoas me chamavam, já foi na Iporanga, na outra cidade, até para conhecer algumas igrejas, né? Eu fui pregar em várias igrejas. Aí naquele dia era um convite que eu tinha recebido, mas não era eu que ia pregar, eu ia só e dava um saudação. E era um pastor que foi lá comigo pregar. O que aconteceu? Eu fico olhando aquela imagem de começo a fim. E eu falei, não, não, Deus, eu não vou falar isso. Ainda numa igreja desconhecido, nem sei, não tinha nem noção de falar português direito. Porque, olha, pastor, eu posso falar uma coisa. Você já acha que é fácil? Não é fácil. Tá num país totalmente cultura diferente, porque lá no meu país eu falo só a minha língua. O português não é assim uma coisa assim como aqui, que a gente fala direto, diariamente, tem que Uhum, falar uhum. português.
Mas lá é uma coisa, a gente pode até estudar aquele resumido na escola, mas no dia, se por exemplo, vê um brasileiro, um português de Portugal, a gente dá aquele conversa, mas não é uma coisa assim que a gente vai falar português diariamente. Então, eu Uhum. sofro muito. Agora eu estou aprendendo, graças a Deus, mas ainda eu tranco nas algumas coisas, mas eu tinha que estudar bastante. Ó, o YouTube para mim era pouco. Eu andava de madrugada, amanhecia para entender pronúncia português, porque eu ia traduzir a minha linguagem com o português, acaba ofendendo os outros. Em vez de elogiar, acaba ofendendo, porque totalmente. Para o É, senhor ter uma ideia, eu fui no mercado um dia pedir um fuzil. O homem do mercado pergunta quem que eu queria matar. Mas fuzil é de pegar o fogão. Então, tem linguagem que é totalmente diferente. E aí eu eu sei como é que sentei é lá isso. Isso. Aí a pastora falou, missionária, soube aqui no púlpito. Eu falei, não, eu gosto de ficar mais embaixo mesmo. E aí fica aquele coisa na cabeça, vi imagem naquela moça, a fisionomia, e a mulher entrou. Aquela moça, depois eu vi ela dirigindo na mocidade, ela é dirigente mesmo, das mulheres, de jovem, tudo. Aí eu falei, eu não tenho coragem. Sabe quando Deus fica assim, o Espírito Santo fica falando. Aí eu Uhum. falei, eu? Você acha? Ainda era num dia de congresso que tinha. A igreja estava super lotada. Aí eu falei, eu? Coitado, Deus, eu sou tão pequenininha, o senhor acha que eu vou lá falar isso? Falou para mim, levanta e vai falar com ela. Aí eu fico lá, perna bamba, sabe quando Deus fala com a gente fica temoroso, porque é muita responsabilidade. Falar Uhum. de uma visão, do algo que Deus falou para falar com a pessoa, a gente não pode covardar, porque a gente E, ne- paga um preço. e nem sempre o profeta é honrado, né? Isso é verdade. Ainda mais eu que vinha no meu país para cá, o que a pessoa vai falar, não entende nada. Aí, o senhor acredita que Deus falou para mim, você vai ficar mudo se não falar isso. Medo dá, eu falei, não, não quero ficar mudo, Deus. E não quero. As pessoas olham para mim assim. Depois eu cheguei perto dela, falei, olha, Deus falou assim, 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 assim. A mulher começa a desabar, chorar, chorar. Aí eu falei, meu Deus, será que eu falei? Acho que meu português não tá conjugado direito. Eu fico pensando na minha cabeça, acho que eu falei alguma coisa, eu acabei ofendendo a irmã, como eu vinha de começo, não sabia mais. E o pastor falou para mim assim, o pastor da igreja: não, esse não é revelação, porque se fosse assim, Deus já tinha me revelado. Aí eu fiquei mais, eu falei, não, Deus, não deixa eu confundido nem vergonhoso, porque o Senhor sabe que eu sirvo o Senhor de coração. Resolve essa situação antes de eu sair, tirar pé dessa igreja para ir para minha casa. Aí Uhum. eu comecei a chorar, porque eu fiquei nervosa e tudo mais. Aquela irmã confessou, chorou, que ela já estava mais de 15 dias usando droga. Ela não estava bem. E ela já estava caindo na prostituição, mas ela falou para ela sair, para Deus, tinha que usar. A oração dela para Deus tinha que usar a pessoa para falar com ela, para ouvir. E aí, infelizmente, parece que até hoje está afastado do caminho do Senhor. É uma coisa que eu falo. A gente não pode ser covarde. Quando Deus falou, a pessoa tem que acreditar que Deus que fala. Porque eu gosto de ter confirmação no meu ouvido várias vezes. E quando Deus fala, não confunde com emoção. Porque Deus fala fortemente. É uma É, coisa que eu falo, pastor. o nosso Deus É, não é Deus de confusão. isso, isso. E confirmou. Eu saí de lá regozijando, teve uma renovação mesmo. Por causa de eu falei, eu sou tão pequenininha, mas Deus usa da maneira que quer. Porque se ele usou um jumenta para falar com Balaão, imagina nós, né? É verdade, é verdade. Então, por É, isso que nós temos que levar a sério a palavra de Deus. Se Deus falou, nós vamos falar. Se Deus
prometeu, ele vai cumprir. É como o Senhor falou. Hoje é tempo de não deixar para amanhã o que nós temos que fazer hoje. Oh, glória a Amém. Deus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, pastor. O Eu Senhor peço, falou tão pouco, mas esse pouco eu foi um conteúdo relevante. Pode Eu falar. peço perdão por ter essa confusão toda, que eu não sei por que aconteceu, que nos atrasou, né? Mas eu estou à sua disposição, sempre que precisar, quando quiser, a gente volta para participar e trazer a palavra de Deus conforme Deus quiser. Glória a Deus, pastor. Ó, o Senhor faz de voluntário para nosso Deus e Deus recompensa, retribui. Porque quando a gente está fazendo algo para nosso Deus, pode ter a certeza que a nossa recompensa não espera de homem, porque nós sabemos que o ser humano não tem nada para nos oferecer. Mas uma coisa eu falo, que enquanto nós estamos sendo um canal de bênção, as pessoas não estão restauradas. Porque depois que eu comecei a fazer esse live, tem muita pessoa que entrou no meu PV falando que a palavra foi falando com a pessoa, está dando ânimo para acreditar e ter mais confiança em Deus. Então, é isso que nós temos que fazer. Falar de amor de Jesus. Porque é só uma Amém. palavra, como o senhor falou, que às vezes a gente fala, Jesus te ama. O amor e bondade de Deus está sobre você. É uma palavra que não precisa falar muito. Porque tem muita pessoa que fala, eu não sei pregar, não sei falar. Né? Mas só uma palavra faz toda a diferença na nossa vida. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Amém. Graças E a tem Deus, irmão. pessoa que precisa só disso. Porque a gente às vezes sente tão pequeno, tão frágil. Mas precisa de falar que tem pessoa que nos ama, que tem pessoa que preocupa conosco. E que o amor dele é inesgotável, é imenso, é grande. O amor de Deus, olha, a palavra de Deus já fala. Que A pode misericórdia, ser que a mãe e o pai, né? A família inteira pode perder amor, mas o amor de Deus a nunca ele. misericórdia do Senhor se renova cada manhã, não é? Aleluia. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor, que se não fora por ela, seríamos consumidos, né? Glória a Deus, é verdade. Que Deus abençoe a cada um. Não vou citar nome, porque tem pessoa de Portugal, tem de Estados Unidos, no meu país, que está assistindo, e tem pessoa daqui. Eu quero agradecer a todos, para não falhar nome de algum, né? Mas que Deus te abençoe, te usa e te ilumina e continua firme e forte. Ô, pastor, deixa eu perguntar uma coisa antes de terminar. Quanto ano tem no ministério? Quantos anos de ministério? Isso. Esse ano eu completo 40. 40 anos de ministério? Eu me tornei pastor aos 22 anos. 22 anos, Clencico. Glória a Deus, meu Deus. 12 de dezembro de 1981 eu me tornei pastor. Foi a minha consagração. Aleluia. Oh, então o senhor tem muita experiência, lição de vida e testemunha para nos trazer. Pode ter a certeza que eu vou convidar mais o senhor. Glória a Deus. Vai ser uma Que alegria e uma bênção, honra pastor. para mim, viu? Eu me Ah, sinto honrado de ser convidado pela irmã. glória a Deus, é como eu falei. É um privilégio. A live pertence a Deus, como eu falei. Nós somos só um canal de bênção. Para fazer, porque a minha pastora no meu país me convidou. Ele falou, você como representante, porque eu já tenho essa missão de que faz parte de banco alimentar, de lá, que ajuda na contribuição. Na mês de novembro para dezembro, sempre o recado, assim, ajuda, apoio. A pessoa pode ajudar com R$ 5, R$ 10. E sempre eu tenho, né? Ela mandou o papel tudo legalizado no cartório,
com tinta de olho e tudo, para a pessoa ver que nós estamos tudo preto no branco, né? Porque hoje em dia tem muito facatrua, tem muito as pessoas que usam o nome da igreja para ganhar mídia, ou seja, para ganhar fama né? E usar na custa dos outros, né? Então, é bom a gente que serve a Deus, que tem integridade para ser fiel a você mesmo, para ter uma conduta, um caráter, sem usar máscara, né? Que eu falo porque Deus me tirou de uma lamação de pecado triste. Que hoje eu estou aqui. Pessoa que me conhece sabe, a minha família sabe que não foi fácil. Mas quando Deus me chamou, não foi assim, fui na casa de Deus por causa de eu quero, mas eu estava num momento difícil, quer dizer, eu fui por interesse. Aí Deus mudou completamente a minha vida. Então, hoje não quero perder nem um minuto, nem um segundo, como o senhor fala na tema. Que hoje ainda dá tempo de nós refletir. Onde Graças nós estamos errados, onde que nós não paramos. Porque a gente, às vezes, pensa, pastor, que é só a pessoa de fora. Às vezes, nós estamos dentro de casa do Senhor, mas nossa mente, nosso coração ainda não está liberto totalmente, porque às vezes entra mágoa, entra dúvida, entra incerteza, entra raiva, ódio, né, pastor? Tem um hino antigo que diz assim: tão perto do reino, mas sem salvação. Tem gente que está dentro da igreja e está perdido. É, às vezes, mais perdido do que quem está lá fora. Isso é verdade, é coisa que a gente tem que orar o tempo todo. Porque o inimigo não está de brincadeira. Ele deixa, se nós ver, eu estava ouvindo uma notícia esses dias que me entristece bastante. Maioria parte, acho que uns 85% de pessoas que servem a Deus que está em depressão, como que eu posso falar, nessa época de pandemia, né? Então, é um assunto muito sério, que nós temos que apegar mais a Deus e confiar nele totalmente, porque não adianta falar que nós estamos com Deus, mas nós ficamos com o pé em cima do muro, não sei, nós ficamos que nem balança, hora vai para cá, hora vai para lá, e aí Deus não trabalha desse jeito. A palavra de Deus fala que nós temos que confiar, entrega a nossa vida, nosso caminho, o nosso sonho, nosso plano, nosso objetivo, ele vai concluir e concretizar e realizar. Vai fazer, porque a palavra de Deus já mostra, né, pastor? Renunciar para seguir Jesus não é fácil. Quando nós estamos prontos a entregar as nossas vidas, Deus está pronto para nos receber e nos dar vida eterna, vida abundante. Amém, pastor. É verdade, o Senhor falou tudo. Mas que Deus abençoe a cada um, pastor. Vou estar orando para terminar e que Deus continue aqui usando, trazer uma palavra que a gente tem que colocar na prática e refletir sobre esse assunto. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, que o Senhor fala há 40 anos. Nossa, é muita coisa. Muito obrigado. Imagina a Neuza chegando aí, né? Deus abençoe a irmã também. Né? Oh, papai amado, nesse momento eu louvo, exalto, engrandece e glorifico o teu nome. Porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é eterno, o Senhor é real na nossa vida, Pai. Obrigado por ter regozijado nessa tarde com essa palavra. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para conseguir, nunca é tarde para nós tomarmos decisão e escolha na nossa vida, Pai. Para nós entregar e confiar, esperar e acreditar que a mudança vem, que o trabalhar de transformação vem do Senhor, que o Senhor pode agir no coração e na mente de todos esses que estão participando dessa live e aqueles que vão ainda assistir, Pai. Que o Senhor venha alegrar e fazer essa palavra que o pastor Gilson trouxe, trazer regozijo, esperança e mais, uma transformação de dentro para fora, Pai.
abençoa, pastor Gilson, abençoa a casa, a família, o ministério, o projeto, o sonho, o plano, tudo que tem colocado nas mãos do Senhor, Pai. Eu não conheço o endereço de nenhuma das pessoas que participou dessa live, mas o Senhor conhece o endereço, o Senhor conhece a causa, o Senhor conhece a dificuldade, o Senhor sabe onde que a situação está difícil, onde que precisa de solução, onde precisa de providência. Que o Senhor venha, vai visitando a cada causa, a cada pessoa, a cada alma, Pai. Que o Senhor pode fazer as pessoas acreditar e dar mais crédito à tua palavra, Pai. Desde já eu te agradeço, continua conosco nessa tarde, para ser uma tarde abençoada, Pai. Eu não sei o horário que está aí nos Estados Unidos ou em outro lugar, mas que o Senhor toma a direção e controle de vida de cada um. Protege, guarda, ilumina e santifica e nos guarda a cada vez mais, Pai. Desde já eu louvo e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Fica Amém. com Deus a cada um de vocês. Um abraço forte para cada um. Obrigado. Deus Se abençoe precisa, a você e a sua família. Se algum de vocês precisa de oração, me manda na PV que eu escrevo na caderno. Esse caderno eu estou orando todos os dias, para cada causa, para cada pessoa. É um caderno que eu tenho, porque eu não lembro de nome de todo mundo. Mas eu acredito que nessa oração, a palavra de Deus fala quando nós oramos, a oração sobe suave, um aroma suave até Ele. Enquanto nós clamamos, Deus entra com providência, Deus opera e faz milagre acontecer. Fica com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Amém.